Oi. O Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Mundial do Diabetes, uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, provoca 4 vezes mais mortes que a AIDS no Brasil. A endocrinologista Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Rio de Janeiro, vai falar para a gente da prevenção e do tratamento da doença. Temos a presença do cineasta Silvio Bach, ele vai falar do filme O Contestado, Restos Mortais, produzido e filmado no centro-oeste de Santa Catarina. O longa marca o centenário da Guerra do Contestado, um conflito que marcou a disputa de fronteiras e a posse de terras entre o Paraná e Santa Catarina. Nosso assunto com Emílio Orciolo Neto, em cartaz com monólogo Também Queria Te Dizer, Cartas Masculinas. Esse é o primeiro monólogo do Emílio, a peça é baseada em cartas do livro Tudo Que Eu Queria Te Dizer, da Marta Medeiros. São cartas que revelam as experiências e os desabafos de 6 homens diferentes. A jornalista Lula Lacerda revela sua paixão pela fotografia na exposição Olhares da Terra, uma paixão que surgiu ainda na infância. A Luz põe fotos da flora e detalhes centenários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E vamos conhecer o trabalho e a história do DJ Batata e do MC Mingau, do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eles vão contar a história deles, de superação através da paixão pelo funk, uma paixão que leva os dois longe, para festas no Brasil inteiro, levam até para a novela Salve Jorge, para assustar o mordomo Thompson, onde eles fazem a festa hoje, né, no capítulo de hoje. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar falando do diabetes, não é? Que é quase uma tragédia, né? Quando a gente lê assim que diabetes mata, hoje eu li no Globo On, diabetes mata 4 vezes mais que AIDS. E para você ter uma ideia da dimensão do problema, a Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com o avanço, com o aumento do número de pessoas diabéticas, que realmente decretou hoje no mundo todo o Dia Mundial do Diabetes. E por que essa tão grande preocupação? Porque pela primeira vez na história da humanidade tem esse receio que a expectativa de vida vai diminuir. Tão grande é o aumento, essa epidemia do diabetes. Que loucura isso, né? Porque é uma doença silenciosa, meio traiçoeira, né? Exato, é isso que nos preocupa muito e por isso que a gente está fazendo muito barulho, ou pelo menos tentando fazer barulho. É o jeito, porque você só vai fazer um exame, quer dizer, acaba indo fazer, ou você faz o exame, um check-up anual, né? Ou você não tem nenhum sintoma, né? Você pode não ter sintoma nenhum até ela já está instalada. Além disso tudo que você está referindo, a grande preocupação também é que muitas pessoas negam, acham assim, eu só estou com um pouquinho de açúcar no sangue, entendeu? Então acham, isso não vem a constituir um problema. Entretanto, mesmo que você tenha só um pouquinho de açúcar no sangue, como às vezes as pessoas dizem, né? Isso daí não se deve esquecer que está presente 24 horas por dia, né? E 7 dias por semana. E quando você faz o exame, você está de manhã em jejum, depois de ter passado a noite, teoricamente, descansando e sem comer. Então, a glicemia, que é a presença de açúcar, né, ela se eleva durante o dia várias vezes, depois que você toma café, depois que você almoça, né? Então, esses picos de elevação da glicemia, e que às vezes vão bem acima do que seria recomendado, é que vão levando às lesões. E, como você disse bem, é inteiramente assintomático, até que realmente surja alguma complicação. Porque leva à cegueira, mas a cegueira não é imediata. Não, exato, exato. Vai acontecendo alguma coisa que vai acabar naquilo, não é isso? Em essência, essa elevação da glicose, essa elevação do açúcar no sangue, leva à lesão dos vasos. Então, são os vasos da retina, são os vasos dos rins, são os vasos do coração. Então, todos os vasos que enervam também os nervos, que levam ao problema de amputação, né? Então, tudo isso é consequência. O que eu acho, na verdade, para quem tem o açúcar elevado, é que tudo tem açúcar, né? O molho de tomate tem açúcar, o pãozinho de sal também tem um pouco de açúcar, tudo tem açúcar. Isso daí foi ótimo você ter comentado, porque o problema não é tanto, assim, apenas o açúcar. Você fala, não como doce, sim, mas come massa, pizza.
pelo menos Batata. 50%, pelo menos, não, e veja bem, eu acho assim, em primeiro lugar, pelo menos 50% de uma alimentação, ela é de carboidrato, pelo menos 50%, seja no pão, no arroz, na fruta, na verdura, no legume e tal. E aí, mas a grande preocupação da gente é que, atualmente, a alimentação, as pessoas não estão ingerindo mais açúcar. O que realmente está levando a essa epidemia de diabetes é a falta de fibra. Então, as pessoas atualmente praticamente comem verdura, legume, fruta, né, que são muito importantes na digestão, né? E o excesso de gordura também. A gordura também vira açúcar? Não, não é que vira açúcar, mas leva a uma série de danos ao organismo. Aí associa com açúcar? É uma das causas de provocar o diabetes. Porque, veja bem, nós temos dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, que é aquele do adulto, que ocorre mais frequentemente na vida adulta, o que nós estamos observando? Ele está intimamente relacionado à obesidade. O tipo 2 é aquele que a gente fica diabético. O tipo 1 a gente nasce? Não, nenhum dos dois a gente nasce. Todos tipo a gente 1, adquire? O tipo 1, ele é um diabetes que se instala na infância, em geral, pode se instalar também na adolescência ou até mesmo na vida adulta, mas a causa é uma outra causa completamente diferente, que é a falta de insulina por uma destruição das células produtoras de insulina. Isso daí é uma doença autoimune. Para você entender um pouco melhor, você já viu vitiligo? Já. Já. Não é uma doença autoimune em que existe uma lesão em que você não perde a coloração da pele. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que existe uma agressão às células produtoras de insulina. Então você tem que repor a insulina desde sempre. Então você tem que repor a insulina. É um insulino dependente. Exato, exato, que antigamente era denominado insulino dependente. Antes também de diabetes infanto-juvenil. Esse é um tipo. Que também está aumentando bastante a prevalência. Mas o que está aumentando mesmo é a 2. O que está aumentando mais é o 2, que está muito relacionado ao atual estilo de vida, que é a vida mais sedentária, que é uma alimentação muito rica em gordura, com muito poucas fibras. Então, isso que a gente estava falando. E o diabetes tipo 2, a pessoa, na realidade, ela tem uma deficiência de insulina relativa. Tá? Ela precisa de muito mais insulina, porque existe um outro fator que se chama resistência insulínica. Né? A gente costuma comparar o seguinte: a glicose, normalmente, ela fica circulando no sangue, tá? Mas o local dela não é no sangue, ela tem que estar dentro da célula. Vamos imaginar o seguinte: a deficiência insulínica, tipo 1, a glicose fica circulando e consegue entrar na célula por falta de insulina. Digamos assim, a porta que faria a glicose entrar para dentro da célula não se abre. Tá. Porta fechada. Porta fechada, exatamente, tá? A outra, a porta está emperrada, né? Você precisa de muito mais força, né, para essa glicose poder entrar para dentro da célula, onde ela precisa estar. Ela não pode estar no sangue, ela tem que estar dentro da célula. E ela está no sangue a partir de quê? De 120, não. 100? Não. O que dá no exame? Pois é, vamos lá. Outra informação muito importante. Esse exame que normalmente as pessoas fazem de manhã em jejum é uma situação em que a pessoa está em jejum, após dormir, é uma situação, digamos assim, ideal, né? Ela deve estar menor, né, 99 para baixo. Se ela tiver entre 100 e 125, pode ser que a pessoa seja pré-diabética ou até pode ser que seja diabética, precisa fazer mais avaliação. Se está 126 ou mais, a pessoa é diabética, apesar de que precisa repetir sempre o exame,
Mas uma noção importante, que eu acho que eu gostaria de aproveitar a oportunidade e esclarecer, é o seguinte: a glicose, ela durante o dia, ela flutua muito. Então, aquilo que você faz de manhã em jejum, digamos, tá sem qualquer coisa, 101. 101, pode ser que essa pessoa, a insulina dela, para entrar dentro da célula, a porta está meio emperrada, não está com dificuldade de abrir. Então, às vezes, durante o dia, quando a pessoa, por exemplo, se alimenta, a glicose vai a 200. Então, nessa faixa, quando de manhã em jejum está entre 100 e 125, há necessidade de uma avaliação melhor, um exame, uma avaliação de preferência para um endocrinologista. 100 a 125, a luz é vermelha, o sinal é vermelho ou amarelo? A luz é amarela. Até 100 é verde. Isso. De 100 a 125 é amarelo, de 126 já é vermelho. Exato, tá? E o diabético pode comer o que, afinal de contas? A alimentação adianta alguma coisa para controlar o açúcar? Olha só, depende em que fase da doença ele está, né? Muitas vezes apenas ele fazendo uma bela de uma dieta, emagrecendo, ele pode realmente controlar, compensar seu diabetes. Mas assim, por exemplo, você falou que tem que comer verdura, fibra e tal. Aí se essa pessoa come legumes, verduras, frutas, as frutas têm muito açúcar. Mas isso não é um grande problema. A coisa do índice glicêmico, por exemplo, adianta você escolher coisas com índice glicêmico mais baixo? É melhor você escolher algo com índice Quanto menos glicêmico açúcar mais você baixo. comer, melhor, é isso? Assim, eu acho que uma informação importante também é o seguinte, depende de tudo, a tua alimentação nas 24 horas. Se você come pouco várias vezes ao dia... Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Tá. Né? A ideia que a gente comer tem da pouco glicose é o açúcar. Não, comer pouco várias vezes ao dia. A ideia que a gente tem da glicose é o açúcar, que na verdade é mais a gordura do que... Perfeito, perfeito. É exatamente que faz essa porta ficar com dificuldade de abrir. A gordura que emperra a porta. Isso, exatamente. Não lubrifica, pelo contrário. Porque a gordura deveria lubrificar, né? Exato, mas no caso não. Qual que é a bebida mais agressiva, assim, por exemplo? Qual é a menos pior? Você diz alcoólica? Você diz alcoólica? Alcoólica. Uma bebida alcoólica. A menos é o vinho tinto. A menos é o vinho tinto. Exato. Entendi. E alcoólatra diabético está acabado, né? Alcoólatra diabético é um problema. Tá lascado. É porque eu tenho a pessoa que eu conheço que é alcoólatra diabético. Assim, o pré-diabético, a senhora falou pré-diabético. Sim. Digamos assim, 3 coisas imprescindíveis na vida de um pré-diabético seriam quais? Para fazer atitudes a serem tomadas. Isso. Primeiro, exercício físico. Tá? Segundo, uma alimentação saudável. E terceiro, que eu acho que também é muito importante, é fazer sempre um acompanhamento com um endocrinologista de preferência. Porque é necessário um especialista que entenda para ver se realmente está havendo uma evolução. Porque muitas vezes você simplesmente fazer esse exame da glicemia em jejum pode não dar o resultado, pode não ser suficiente você fazer apenas uma glicemia de jejum. Entendi. Mas não tem uma Então coisa... eu diria que essas 3 são fundamentais. Mas não tem uma coisa que cruza a glicemia em jejum com uma coisa glicosilada, como é que chama mesmo? Hemoglobina glicada. Glicada. Isso. Hemoglobina Não é glicada, cruza. que a gente vê no exame, assim, tem uns gráficos. Olha só, Quando excelente. faz o exame de Excelente, sangue. porque tem muita gente que ainda não entende o que é hemoglobina glicada. Perfeito. Eu, por exemplo. Ninguém sabe o que é hemoglobina glicada. Pronto, descobriu. Vamos combinar. Então, pronto, vamos combinar isso. Ótimo. Então, todo mundo agora vai aprender. Vai saber, tá. Né? É o seguinte, quando a glicose se eleva acima do que seria recomendável, ela, digamos assim, ela deixa uma marca na hemoglobina. A célula vermelha do sangue, né? Então, a hemoglobina glicada significa que ela sofreu, digamos assim, uma
foi adocicada, digamos assim, né? Então, existe através da hemoglobina glicada, atualmente, você pode ou fazer o diagnóstico de diabetes ou acompanhar o seu tratamento. Porque, veja bem, aquilo que eu estava explicando antes, a glicemia apenas de jejum, ela pode estar ainda normal. E, no Se entanto, você ontem à noite meteu o pé na jaca, por exemplo, e ficou 12 horas de jejum, só 12 horas não limpou, né? aí a hemoglobina glicada vai te denunciar. Vai, ela vai entregar. Ela vai entregar. Todo mundo entendeu? Sim. Então, é assim, é a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Agora, essa glicose na infância, ela seria uma glicose hereditária ou não existe? Não, é uma doença, o diabetes na infância é uma doença autoimune. Mas tem a ver com seu pai, sua mãe, sua avó? Muito menos do que o diabetes tipo 2. Ah, o 2 é que tem? O 2 tem mais a ver. O diabetes tipo 2, ele tem a ver com uma série de fatores, entre eles hereditariedade. O tipo 1 menos. O tipo 1, como é uma doença autoimune, ela está mais relacionada a doenças autoimunes. Ai, fica uma pena quando falam, fulano, aquela criancinha de 3 anos é diabética. Porque, poxa, como é que ela vai numa festinha, né, num lugar assim? É complicado, né, um brigadeiro. Né? Atualmente, existe... Porque festinha de criança é uma perdição, né, pro diabetes. Com certeza. Hot dog, brigadeiro. Tudo. Refrigerante, tudo isso, né? Mas, hoje em dia, o tratamento de uma criança portadora de diabetes tipo 1, ele é mais fácil, porque a criança até pode, desde que ela tome uma dose extra de insulina, né? Então há alguém muitos nessa anos... casa tem que virar fera, né? Como fera? A mãe ou o pai, alguém tem que virar fera. Não, vai mas falar, com não, certeza... vai comer isso, tem que tomar isso. Não, né? mas com certeza, o tratamento do diabetes exige todo um Disciplina. processo de educação, não. Inclusive é interessante... Você participa da doença, né? A família toda. Todo né? mundo participa. E o ideal é que, não só no diabetes tipo 1, quanto no diabetes tipo 2, a gente recomenda que a família toda passe a ter um estilo de vida mais saudável, que isso daí todo mundo vai ganhar, né? Porque, na realidade, a alimentação é apenas uma alimentação saudável, então você comer salada toda na hora do almoço, isso não vai fazer mal para ninguém, correto? Né? Você deixar O problema é que você come depois, né? O problema são os biscoitinhos. O problema são os industrializados, né? Que é o saquinho de não sei o que, né? Exato, né? Mas, então, e são cada vez mais sedutores, porque cada vez eles são mais baratos. O torcida de bacon que vende no trem, que custa R$1. Não é? O chocolate garoto, o chocolate batom, que chama. Por isso, que vende 3 por R$1, um monte de pacotinho. Você sabe... É tudo muito mais barato que uma maçã. E por isso nós estamos tendo essa epidemia de obesidade, por isso nós estamos tendo essa epidemia de diabetes tipo 2, né? E nós temos atualmente também muitas crianças com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2 um pouquinho associado. E nós estamos tendo crianças que antigamente o diabetes tipo 2 era uma doença apenas da vida adulta ou da velhice. Atualmente nós estamos vendo em adolescente, em adulto jovem. Exatamente por causa dessa questão dos biscoitinhos de R$1, essa coisa toda, né? Porque são cada vez mais baratos, né? Agora, com o avanço da medicina, assim, tendo um pensamento mais positivo, a gente sabe que muita gente é uma realidade, infelizmente, o diabetes no Brasil, no mundo. É possível se viver com qualidade de vida tendo diabetes? Com certeza. E como se viver? Com o quê? Com uma medicação? Bom, você falou exercício físico, alimentação, sim, mas existem remédios que existem. Atualmente até foi muito engraçado. Nós tivemos o Congresso Brasileiro agora semana passada, né? E um dos comentários que o pessoal estava falando, nossa, mente tem tanto medicamento novo, tanta coisa nova para o diabetes tipo 1, por exemplo, a bomba de insulina,
né? Então, simplesmente ela pode ir numa festinha que nós estávamos falando, ela vai com sua bomba de insulina e se ela quiser comer um brigadeiro ou tomar uma Mas não pode comer bomba, né, durante a festinha. De chocolate, né? E aquela bomba de chocolate cheia de coisa, de Maravilhosa. açúcar, de creme. Ai, Ela aperta a bombinha aqui do ela lado, aperta assim, a bombinha e discretamente. dá a quantidade de insulina que ela Acho precisa que tem uma tomar. caneta também, não tem? Tem a caneta também, que também é maravilhosa, é absolutamente indolor. Inclusive, em geral, nós endocrinologistas sempre temos uma no consultório e quando a gente precisa prescrever uma aplicação, um início de tratamento com insulina, né? A gente pega e mostra, e às vezes, muitas vezes se auto-aplica mesmo, só com soro fisiológico, com aglada, quer dizer, para a pessoa ver que é inteiramente indolor. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa, atualmente, não é como antigamente, aquelas agulhas grossas, rombudas, que não eram É descartáveis. menos doloroso hoje, É né? absolutamente indolor. E essa coisa de diet light e tal, adianta também, né? Não, muito alguma forma, pouco, não? muito pouco. Isso, inclusive, às vezes as pessoas... o que Refrigerante zero, Ah, não sim, adianta. isso daí é melhor, sim, com que certeza. tomar com O açúcar. pão preto, por exemplo. O meu pai ele passou a ficar diabético agora, bom, descobriu agora com 62 anos. E informaram para ele que o pão preto seria mais tranquilo e tal. Ele se acaba no pão preto. Olha, exato. Tá? Aí vem uma outra coisa importante, que é o seguinte, as pessoas, em geral, sejam diabéticas ou não, precisam aprender a ler rótulo. Porque existe essa crendice, digamos assim, de que o pão é mais escuro e por isso ele é mais saudável, mas não necessariamente. Assim, hoje em dia, se você for num supermercado e olhar a prateleira de pães, você vê... Você desanima, vai embora e resolve comer biscoito. Porque tem 3.000 pães diferentes. Tem. E Cada todos um com tem um zero rótulo na frente. infernal. E Todos com zero na frente. Aí você vai Todos ler a eles lista são- de ingredientes. Exato. É Perfeito. infernal. Exatamente. Então, as pessoas, infelizmente, ainda se iludem, ou com a cor do pão, ou com aquele monte de zero que cor tem do na pão. frente, né? Também e, leva na a gente, realidade, o que seduz. precisa fazer é exatamente ir ler o que tem naquele alimento. A lista porque de ingredientes, a não é lista de isso? ingredientes. E que nem sempre é verdadeiro, né? Já houve denúncias sobre isso, né? Também. Nem sempre é verdadeiro. Eles dizem uma coisa, mas não está no... É E verdade. isso principalmente nos que não são industrializados, infelizmente. Porque ainda existe uma maior vigilância sobre os que são industrializados, um pouco mais. Esses outros que são ditos caseiros, ou que são caseiros mesmo, Então a gente compra um Natureba mais caro, porque são bem mais caros. Exato. Achando que está se protegendo e está se ferrando. Exato, exato. É o dobro do preço, no mínimo, né? Exato, exato. Eu sempre conto uma história É muito isso engraçada. mesmo. E a gente está se ferrando. Eu uma vez, foi muito engraçado, eu estava no supermercado e encontrei com uma paciente minha. Aí Ih, ela que me delícia, eu ia mostrou- adorar. Não, e Né? ela O me médico no supermercado, você Uma pode perguntar consulta tudo. Olha esse pão. extraordinária. Né? Nunca mais a Exatamente, coitada não. vai sair. E aí ela chegou para mim toda orgulhosa, olha só, estou comprando tudo Diet Light. Exatamente, toda feliz da vida, gastando, coitada, 10 vezes do que ela gasta. E na realidade havia um monte de coisas que... Aí eu comecei a mostrar para ela, falei, olha só aqui essa composição. Então muitas vezes tem açúcar mascavo e por isso que fica preto, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Nos ingredientes. Nos ingredientes, na ingredientes. composição. E a não pode ordem ter dos pão. ingredientes. E a ordem, Porque perfeito, muito começa bem com a lembrado. coisa que tem mais. Exato. Então, farinha de trigo, o pão integral, né? Sem Exato. glúten. Aí tá lá, farinha de trigo enriquecida, você não Exato. compra Aí isso você já. vai lá, aí farinha de trigo, aí tem farinha. O integral é o último item. É o que levou menos, só para dar uma corzinha. Exato. Ou então É só para golpe. poder ganhar Batata, é o golpe. rótulo. Ou então só para poder colocar no rótulo, né? Então isso daí Teu pai tá vendo o programa? Tá. Ótimo. Tá Aí assistindo. ele vai deve estar aprender. felicíssimo com o tema. Felicíssimo com o tema, é. E vai ficar horas no supermercado lendo rótulos. ficar agora olhando já. tudo. Agora, doutora, essa é uma dúvida que você falou da insulina. Eu queria saber se ela vai criando uma dependência. Quanto mais você faz uso dela, quanto mais você aumenta a dose,
É que nem Rivotril, mais ou menos, assim, ou não? Mais canetada, mais você vai precisar não, dela. Não é? Não. Não é um crack. Não é o crack, não. Não cria dependência. A insulina é um hormônio natural que quem não é diabético tem, né? Tá. Existem fases na vida em que existe uma maior necessidade de insulina, como, por exemplo, durante a gestação, ou se você engordar, que é aquela coisa que é para abrir a porta, precisa de mais, aí você precisa, entendeu? Mas não é... É muito bom, porque às vezes as pessoas têm muito essa noção de que insulina cria dependência. Não cria dependência, é um hormônio natural. Isso que eu queria saber, obrigada. Uma dúvida. A diabetes, ela tem cura ou só tratamento? Só tratamento. Então, sofre da diabetes, só Quem tratamento. é, né? Parceiro eterno. Só se trata. É eterno, né? Exato. Mas é possível assim, se vamos viver. trazer Você as tem notícias controle, né? boas. A notícia é boa. Notícias boas. controlável, é equilibrável, né? Nós temos hoje em dia milhares de pessoas que são diabéticas há mais de 50 anos, quer dizer, que se tornaram diabéticas na infância. São vivinhas. Estão vivas sem complicação. E sem complicação, quer dizer, andando Ótimo. com as duas pernas, Muito enxergando bom. bem. E controlando o açúcar, a medicação, Controlando o a exercício, não sei o glicemia, quê, exato. vão viver por muitos e muitos anos. Sem complicação. Só a diabetes é o ou A, hein? Tanto faz. Tanto Tem- faz. Eu também fiquei com essa dúvida. É. Então, o diabetes ou a Vamos botar diabetes... para o masculino, então. Do sexo masculino. O homem tem mais que mulher, a mulher tem mais que Não, homem, igual. não. É democrático, assim, Democrático. nesse sentido. E a pessoa vai, até chegar numa uma consequência grave, a pessoa precisa viver muito tempo com açúcar descontrolado. Tipo assim, a cegueira, a amputação são consequências de uma coisa descontrolada por algum tempo. Sim, mas eu gostaria de Então, aproveitar controlando e frisar... sempre, a chance de Sim. chegar num caso desse é mas muito mais deixa eu só raro. chamar a atenção de uma coisa que talvez não seja um fato muito conhecido. O diabetes tipo 2 é uma causa de doença cardiovascular, infarto, doença coronariana, e ela é mais precoce e mais grave no diabetes tipo 2. Então, muitas vezes o diagnóstico só é feito quando a pessoa já, por exemplo, infarta. Sim, mas então se você fizer um exame de sangue antes, Precisa, constatar exatamente. que o seu açúcar está fora do normal Exato. e controlar Ou a a caninha aí, né? você vai diminuir teu risco Teu de risco. ter todas as complicações. Ai, tem que ter um alívio, né, nessa notícia. Agora fiquei preocupada com o pai da batata. Com o quê? Com o pai da batata. E batata é uma coisa ruim para diabetes. Não, Não? existe essa crença. Sempre me disseram que batata tinha Pois alto é, índice Não, glicêmico. senão, coitado dos alemães, estariam todos... Todos diabéticos. A massa também, né? Tem esse lance Pois que a massa nem o vira açúcar. italiano não tem mais italiano diabético, não tem mais alemão Agora me diz uma diabético. coisa, o tal do índice glicêmico, afinal de contas, ajuda ou não? Não Se no você virar uma sentido- fera sobre índice glicêmico, não você vai no comer menos sentido, açúcar. não Ou vai no sentido de você prevenir diabetes, Sim, tá? mas no Ele sentido de vai te controlar o ajudar no açúcar. sentido de se você é diabético, vai ser um dos fatores importantes para você controlar a Eu tua comprei uns glicemia. livros de índice glicêmico, que a coisa que mais tem no mundo é livro sobre dieta, e gordo adora, né? Exato. Então eu já li todos, dos antepassados. Aí você deve você saber pode mais do que eu tudo, sobre isso. Você pode tudo, mas não nada lhe pode nada. convém. Tem dezenas de textos. E tem um de índice glicêmico. Aí você descobre que a batata frita tem um índice glicêmico menor que a batata cozida, que a cenoura não é essa inocente. Né? Pois é, mas ela é veja culpadinha. A abóbora madura Deixa é eu te quase um interromper. veneno de açúcar. Enfim, Deixa eu vira te um inferno interromper, a sua porque vida, né? você falou uma coisa importante. Você falou do índice glicêmico da batata cozida e da batata frita. E você disse que o índice glicêmico da batata frita é menor. Quer dizer, É. teoricamente seria melhor. Do que a Mas cozida. veja bem, ela tem gordura. Então, Não, se ali- correr o bicho pega, se que- ficar o bicho come. É Não, uma droga. O mas- que a pessoa precisa entender é que a alimentação é o conjunto do que você come durante o dia ou durante a semana. Uma coisa pode salvar a outra. Mais ou menos isso. Quer dizer, é a coisa do balanceado. É isso mesmo, porque tem nesse livro diz assim, se você comer uma proteína antes de um pedaço de melancia,
Você o teu reduz índice o glicêmico. índice glicêmico da melancia. Sim, se você Então, é comer o jogo bastante que- fibra também. Mas assim, você tem que ver que Então, assim, a o gente suco deixa precisa... de lado e come a laranja mesmo como laranja, é isso? Ou a laranja tem alto índice glicêmico? Não, o ideal é você comer a laranja inteira, exatamente. suco. O suco nem Porque pensar. o suco é uma lasanha, em termos de engordar, Mais ou menos, em termos de... Mas volto a dizer, o importante é o que É o conjunto da é obra. o conjunto da obra, né? tá certo. É. Com essas informações todas, vamos para o intervalo e voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Tudo o que eu queria te dizer da gaúcha Marta Medeiros. Aliás, andamos com muitas saudades de Marta Medeiros. Faz tempo que ela não vem aqui no Sem Censura. Ela é bárbara. Ela é bárbara. Maravilhosa. Essa gaúcha danada. Me apaixonei por esse livro, né? O Tudo que eu queria te dizer. Fiquei encantado com as cartas, tanto as cartas femininas como as cartas masculinas. Inclusive tem uma peça que se chama Tudo que eu queria te dizer, com as cartas femininas, que quem faz esse espetáculo é a maravilhosa Ana Beatriz Nogueira, Maravilhosa. grande é. atriz. Mas teve no Rio? Teve aqui no Rio, e com direção do Vítor Garcia Peralta. E aí eu tava, assim, eu tô com 23 anos de carreira, e alguns amigos falam, pô, Emílio, vai se arriscar, cara, vai fazer monólogo, faz um solo, vai buscar algo que te aperte mais a orelha, te deixe mais inseguro. Aí eu falei, poxa, procurei alguns textos e eu sou muito amigo do Vítor Garcia Peralta, que é um diretor incrível, argentino e tal. E aí ele me mostrou uns textos, me mostrou esse livro, Tudo que eu queria te dizer, e falou, Emílio, lê as cartas masculinas. E quando eu li, eu fiquei encantado com a contemporaneidade, como comunica, com a sensibilidade. A gente acha que a Marta Medeiros escreve só para mulher, né? E quando eu vi ela escrevendo para os homens essas cartas, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E o que ela fala nas cartas para os homens? Ai, são cartas tão sensíveis, tão delicadas, mostra os homens de uma maneira tão frágeis, assim, sabe? Do jeito que eu acho que nós somos de verdade e às vezes a gente tenta botar uma máscara, nos ocultarmos dessa história toda, mas ali é um tiro no fígado. Nas entrelinhas, eu interpreto, eu li esse livro, por acaso, há pouco tempo. Nas entrelinhas, veja se eu estou... Como que você fala para aquela pessoa o que você não teria coragem ou oportunidade de dizer olho no olho. Esse livro é um livro de cartas. Imagina tudo que você sempre quis dizer para uma pessoa. Para o seu chefe, para o seu marido, para o seu irmão, para a sua namorada. Para tudo que você sempre quis dizer e não pôde. Ou não teve coragem. Ou não teve coragem. Na minha peça, a gente diz. São desabafos. São 6 desabafos, 6 homens, 6 cartas diferentes, de homens que resolveram não esperar mais e contaram tudo que tinham para dizer. Medo, revolta. A gente começa o espetáculo... Humano, sabe, Leda? Ali tem humano, assim, sobrando. E as pessoas têm se emocionado tanto, Leda, assim, tão legal. É um projeto tão pessoal, tão artesanal, tão inquietante, assim, que eu fico muito feliz de estar fazendo e vendo o que causa nas pessoas do espetáculo. A gente estreou semana passada, já fizemos 4 espetáculos, e realmente as sessões lotadas, e como é muito próximo, é um espetáculo para poucas pessoas, 50 pessoas por sessão. É no Midrash. É no Midrash, ali na Venâncio Flores. Espaço muito legal, muito delicado, e as pessoas se emocionam, porque a Marta escreve com uma forma tão direta de se comunicar, e sem ser rebuscado, existencialista, mas coloquial, coloquial. Né?
e a gente faz as cartas na primeira pessoa. E fala do homem com a mulher, do homem com os filhos, assim? A gente fala o seguinte, é um artista plástico, eu recebo o público no meu ateliê, é o ateliê do Pádua, é um artista plástico que está fazendo uma instalação de cartas. E cada carta, umas ele se interessa, outras não. As que ele se interessa, ele vivencia. E as outras ele dispensa. Mas as que ele vivencia, ele inclusive coloca na instalação, que foi uma instalação feita pelo Miguel Pinto Guimarães, junto com ele, maravilhoso. Ele fez a nossa cenografia do espetáculo. E assim, é um espetáculo que eu fico muito feliz de estar fazendo, primeiro porque eu consegui unir pessoas de muito talento. A gente tem uma trilha maravilhosa do Plínio Profeta, que é um grande DJ, músico, fez trilha do Palhaço, do E aí Comeu, que são filmes recentes que eu participei. Então você está no Projeto Oscar. Eu estou no Projeto Oscar, Se Deus quiser, vamos pro Oscar. Tá toda ele, Gabriela, estava maravilhosa. E agora esse projeto que eu costumo dizer que é um diamante, assim, é um projeto que tem que regar todo dia, até porque não tem patrocínio, eu fiz com dinheiro do Sul. Esse agora? Não consegui patrocínio, mas é aquela coisa de você, sabe, ter que fazer quando você tem que realmente realizar alguma coisa. Partir para a batalha. Partir para a batalha, colocar a cara a tapa. A gente tem umas imagens, vamos conferir? Vamos conferir. Prezados senhores, poderia apenas escrever: venho por meio desta solicitar a minha dispensa do quadro de funcionários da empresa. Mas seria uma carta de demissão como qualquer outra, e eu nunca fui um funcionário como qualquer outro. Eu vou deixar de dar munição para essas ratazanas, esses semideuses de segundo caderno, comedores de sushi que confundem grosseria com novo. O que me assustaria seria ter a minha vergonha perdida. Limonada num dia, água no outro, limonada num dia, água no outro. Eu prefiro a água, eu acho a água um troço mais sincero. A gente consegue enxergar no fundo do copo. Eu fui atingido no meu próprio ego, sim. E não há devaneio aqui, não. E sem sofrimento. Eu venho por meio desta recordar aos digníssimos chefes que cada um dos prezados senhores tem pelo menos 2 filhos, alguns até mais. E no dia que eles souberem a maneira como o pai deles ganha vida, podem se envergonhar. Eu faço o que eu sei fazer. Eu não saberia criar de outra forma, é meu estilo, é minha capacidade que está sendo exposta. E pode me faltar competência sim, mas lealdade ao meu conhecimento nunca. E divirtam-se. Muito bem. Nossa. Bacana. Entre a saúde e a doença, entre a fé e a lei, entre artistas e a mídia, entre chefes e funcionários, lá vai você. Tudo começa com o processo criativo do artista, né? Que não tem certo, não tem errado, não tem melhor nem pior. E tem o que você quer dizer, precisa contar. E tudo nasceu dessa necessidade física mesmo, de se expressar. E eu resolvi me expressar através desse espetáculo também. Queria te dizer que me emociona bastante e tem emocionado o público. Muito bem. Vou aproveitar para agradecer ao André Dias pela liberação, André Dias da TV Globo, pela liberação da presença do Emílio Orciolo Neto aqui hoje. Muito obrigada. Continue liberando. Valeu, André. Quero saber No quais último- os dias
Se ele vai estar, eu quero saber quais são os dias que ele vai estar lá. A gente está em cartaz já, a peça já está bombando. Sábado, no Midrash, Centro Cultural, aliás. Leblon. Que espaço incrível. É mesmo? O Midrash ali, no coração do Lu já Leblon. foi? Não, eu não fui ainda, eu não pude ir na estreia, mas eu tô louca pra ir, mas eu quero ir pagando, Não, mas no porque... espaço. Ah, eu conheço o Midrash ao máximo, maravilhoso. É lindo, é um espaço incrível. Inclusive tem uma E o Bonder, Lindo. você conhece o Bonder? Conheço. As palestras dele são muito São boas ótimas, e tudo. É sábado às 20 horas, minto, sábado 21 horas e domingo às 20 horas. Até o final de janeiro, vá lá que você Só vai se sábado e emocionar. domingo, quer Só dizer, esse sábado e domingo. feriadão não. Esse feriado tem, Tem? quer dizer, no final de semana, né? Sim, sim. Pode ir. Com certeza. Ok, volta aí daqui a pouquinho no último bloco pra gente reforçar Claro. o horário e tal. Claro. E aquilo Ok? que eu escrevi é tudo que eu soube mesmo, porque eu escrevi, você leu, Leda, que eu falei que elogiaram depois do espetáculo, eram elogios intensos a ele. É? É, real. Oba! Obrigado. Muito bom, muito bom. E o tal do contestado, hein? Diga, Silvio. É um filme feito no Centro-Oeste No de Centro-Oeste, Santa é. Catarina. Marcou o centenário da Guerra do Contestado. Agora, no dia 22 de outubro passado, foi quando eclodiu essa chamada Guerra do Contestado. Essa expressão contestado vem porque, desde o século XIX, ali as fronteiras entre Paraná e Santa Catarina eram contestadas. Um estado contestava os limites do outro. Não é? E, em função desse conflito de limites, acabou se desencadeando uma guerra civil no centro-oeste de Santa Catarina de 4 anos, de 1912 a 1916. Eu tinha feito em 1971 um filme chamado A Guerra dos Pelados, que é uma ficção sobre o contestado. E nesses últimos 40 anos acabei me dando conta que o contestado continua no limbo da historiografia brasileira. Ele é desconhecido. Eu tenho quase certeza absoluta que a maioria dos nossos telespectadores não conhece a Guerra do Contestado. É o maior conflito armado pela posse e contra a usurpação da terra no século XX. E, no entanto, desconhecido. Então, eu fiz um filme... E lutava sobre um pedaço do Paraná e um pedaço de Santa Catarina, é isso? A guerra se deu mesmo no que é hoje Santa Catarina. Na época que eclodiu a guerra, as fronteiras do Paraná iam até o Rio Grande do Sul. Todo o oeste de Santa Catarina pertencia ao Paraná. E aí, daí essa expressão contestado, essa briga de fronteira. Mas a coisa depois se desencadeou para outros âmbitos, entendeu? Não era só a questão da terra, não era só a questão dos coronéis, era também a tentativa de se criar um Estado independente na região, sabe? Havia uma coisa separatista envolvido nisso, houve uma presença muito forte do capital estrangeiro, lá através de uma estrada de ferro, de uma grande serraria multinacional. Isso desencadeou um levante messiânico, um levante religioso, que provocou a região de praticamente 1/3 do exército brasileiro da época. Foi um evento bélico de grandes proporções e que, no então presidente da República, Hermes da Fonseca, viram ali como se estivesse tentando se reproduzir um novo Canudos na região. E quando surgiu a ideia de que aqueles caboclos, que chegaram a ser 20 mil reunidos ali, tentavam criar um país independente, uma monarquia sul-brasileira, que envolvia até o Uruguai, vinha até o Rio de Janeiro. Isso deu um pânico aqui no Rio de Janeiro, que foi mandado quase 1/3 do efetivo brasileiro, do exército brasileiro, para lá, quase 8 mil homens. E durante 4 anos, uma guerra sem par, com milhares de mortos, massacres, degolas. E o filme, O Contestado Restos Mortais, tenta trazer em forma de docudrama. Na verdade, não é um documentário lato sensu, assim, eu não sou um documentarista lato sensu. Eu talvez tenha sido o primeiro a fazer o chamado docudrama no Brasil, que é um misto de documentário com ficção. Onde o documentário dá conta, a ficção dá conta, e às vezes vice-versa. Eles se completam. Né? Eles se completam e se cruzam, então. E nesse caso, eu parti para digamos, uma epifania que me ocorreu
ao tomar conhecimento que o que mantinha aqueles milhares de caboclos reunidos era uma grande religiosidade. E ali havia também uma presença muito grande de mediunidade. Foi a partir dessa constatação que eu já conhecia desde o tempo que eu fiz as pesquisas da Guerra dos Pelados. Mas agora eu estava voltando. Então, me ocorreu de pensar assim, será que não existe... O Teatro de Operações do Contestado é do tamanho do estado de Alagoas. Para você ter uma ideia que não é brincadeira. Era uma coisa, vai do sul do Paraná ao norte do Rio Grande do Sul. É uma área gigantesca. Aí me pensei comigo, será que... onde estão os espíritos dessas 20 mil pessoas mortas? E aí a gente, ao longo de 8 meses, frequentando centros espíritas de Umbanda, fomos consultar as pessoas, né? Eu não sou espírito, eu sou cineasta. É o cineasta espírita. Na verdade, os cineastas, os artistas são espíritas também, na verdade. Sempre ele está incorporando alguma coisa, não é verdade? E aí, para não estender, ao longo filmamos 17 horas de médiuns em transe. E os próprios médiuns, morando na região do Contestado, eles próprios não sabiam do que se trata. Eles morando lá não tinham muita ideia do que era, mais uma prova desse desaparecimento, dessa invisibilidade do Contestado que me assusta, como um brasileiro, como cidadão, como um cara que mexe com a história do Brasil, entendeu? E aí eles diziam assim, nós não podemos garantir nada. Eu disse, bom, a única coisa que eu posso garantir é que nós vamos respeitar vocês, não é? O que vier. Então, gravamos 17 horas, veio à tona uma multidão de gente, entendeu, sabe? Crianças perdidas, gente ferida, gente com ódio, gente rindo, gente achando graça, gente obedecendo ordens, gente dando ordens, entendeu? E o transe mediúnico é como se fosse um poema, entendeu? Ele é indecifrável, é um mistério, né? Cientistas do mundo inteiro ainda procuram decifrar o que vem a ser o transe mediúnico, né? Na verdade, é uma espécie de um inconsciente coletivo que sobrevive, e a gente filmou nas regiões onde houve as degolas. Acreditando ou não acreditando, dentro do filme, porque na época, muitas meninas assim de 12, 13 anos diziam na época que elas recebiam os monges e que, em função das ordens que elas recebiam dos monges, elas encaminhavam a guerra, o enfrentamento do exército, enfrentavam o exército com espada de pau e o exército com canhões Krupp da Primeira Guerra Mundial. E aí há gente, sobreviventes, velhíssimos, de 100 anos, que dizem, não, isso era uma empulhação, ninguém recebia nada. Outros dizem, não, essas meninas estavam em transe. Então, essa discussão, se isso é verdade ou mentira, eu botei dentro do filme e levei para fora para o espectador. O espectador não sabe exatamente, mas eu tenho algumas convicções. Eu me lembro que a gente foi num lugar chamado Taquaruçu, um lugar perto da cidade de Curitibanos, onde houve um dos massacres, onde o Exército e a Polícia Militar de Santa Catarina bombaram uma pequena vila, onde tinha uma igreja, onde as crianças, os velhos, todo mundo se enfurnou lá, tentando escapar do bombardeio, e o Exército e a Polícia destruíram, tocaram fogo. Quando nós estávamos lá numa sessão mediúnica, com 10 médiuns, um dos médiuns que está em transe, e eu falei com eles sempre, né? E um dos médiuns, uma mulher, mas que estava incorporando um homem, dizia que, eu digo, o que aconteceu com você? Não, eu levei um tiro, meus olhos estão saindo das órbitas, eu estou vendo o meu espírito subir, e nós estávamos nesse local, Taquaruçu, onde houve esse massacre, né? E aí falou mais algumas coisas, e de repente eu olhei para ele e disse assim, onde você está agora? Ela me olhou com aquele ar esgazeado, assim, que vê e não vê, e disse, eu estou aqui. Onde você quer que eu esteja? Você não veio atrás de mim? Eu estou aqui. No lugar onde ela, teoricamente, né, onde, pela história, houve um massacre, quer dizer, um resgate daquela... Teria sido morta no lugar. Teria sido morta. Então ela me olhou assim como quem não disse isso, mas deve ter pensado, ô idiota, onde é que você quer que eu esteja? Estou onde você veio me buscar. Então o filme é narrado por 30 médiuns em transe, onde eu faço
uso a mediunidade como um elemento de linguagem para contar a história do contestado. Estreia dia 23. Estreia 23 aqui em São Paulo. Está em cartaz atualmente em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Tá Qual a certo. duração do filme, Silvio? É 118 minutos. Ah, é um longa. É um longa, sim. A gente, no último bloco, a gente reforça o dia da Sim. estreia, onde está passando, ok? certo. Intervalo, antes do intervalo, um recadinho aqui. A Cláudia Matarazzo está lançando um livro chamado Micos. O livro chama-se Gafes no Palácio. E o livro é sobre os micos e as saias justas dos bastidores do poder. Ela já fez Noite de Autógrafo em São Paulo e vai fazer aqui no Rio um evento no dia... Vamos mostrar o livro? Que tal? Ah, ótimo. Sexta-feira, dia 16, a partir de 7 da noite, no Windsor Atlântica Hotel, Avenida Atlântica. Vai ter um encontro lá de artistas e tal. E ela que cuida do cerimonial lá do governo de São Paulo, vai apresentar. A Cláudia é muito bem-humorada, chique, a beça, tem fotos, vale a pena conferir, tá? Valeu. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para par programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Na novela Salve Jorge, a Glória Pérez tem o núcleo da Turquia, o núcleo de Madrid, o núcleo de não sei de onde e o núcleo do Alemão. E esse povo do Alemão tá interagindo mesmo, né? A Adriana já veio aqui, Adriana, da empadinha, daquele grito. Eu fiquei sabendo que ela vinha, não consegui Muito assistir. bom. E aí, hoje a gente tem o DJ Batata e o MC Mingau, que fazem a festa e os horrores do mordomo Thompson. É verdade. Que é o Odilon Wagner, que fica em pânico total com a possibilidade, né? Eu adorei a cena que você entra fazendo isso. Como é que é? É. Você divertindo? Ó, demais. Na verdade, a gente costuma falar com o Mingau que a gente está meio que anestesiado, assim, né? Porque, na verdade, a Glória fez o convite pra gente em dezembro. Em dezembro do ano passado. Quase que dá pra comprar um bolo, né? Comemorar um ano. Através lá do Renê Silva, do Voz da Comunidade e tal. Imagina. Enfim. E a gente ficou sempre nessa expectativa, como que vai ser, o que que vai ser, agora sempre escondendo muito o jogo, assim. Não, pode ficar tranquilo que vai ser bacana pra vocês, pro movimento funk. E agora ela já dá uma força pra gente, já desde a novela América, né? Que ela botou o funk lá, que ela levantou a galera do funk e tal. E eu acho importante pra caramba, né, Leda? Porque o funk, você sabe que ele é oriundo do gueto, ele vem das classes baixas. Só que o funk, ele emprega muita gente, tem muita gente que vive do funk, direta e indiretamente. Então, tipo assim, é legal o que ela tá fazendo, o funk, ele resgata muita gente do crime. Já teve muito artista, muito MC aí que já foi ex alguma coisa do crime. Tem gente que já tava com um pé lá, tipo, sem perspectiva nenhuma de vida, e o funk deu uma oportunidade de vida. Quer dizer, são aquelas coisas básicas. Por exemplo, o menino tem 11, 12 anos de idade, o pai dele sai para trabalhar todo dia e não consegue comprar um tênis que ele quer comprar. E aquele tênis que custa R$500, ele vê no pé do traficante. Então você acha que ele quer trabalhar igual o pai dele, que não tem dinheiro, ou que ele quer ser um traficante? Complicado. Então, quer dizer, o funk entra nessa hora aí. Né? O movimento cultural, seja o funk, seja ou qualquer outra onda, como o afro-reggae, né? O Voz da Comunidade, entra nesse momento. Que ele acha que ele quer ser um traficante para ele ter um telefone daquele do último tipo, para ele ter um cordão de ouro, para ter mulheres bonitas, que são as coisas que os traficantes têm. Então, quer dizer, é muito importante o que a Glória está fazendo, está ajudando. Existem, sim, as letras com erros de português, mas vai dar um ensino bom.
Vai dar um ensino bom para essa rapaziada. E antes de tudo vai dar sobrevivência, né? Sobrevivência. Vai legalizar a pessoa, né? É verdade. E se a pessoa estudar, pode fazer uma letra sem erros de português. Legal. Tem um lance do proibidão. Eu entendo como um relato. Porque se ele fala que o fulano está com um fuzil na mão na entrada da favela, é porque ele está vendo o fulano com um fuzil na mão na entrada da favela. Né? E a sociedade trata como um proibidão, como música de marginal, como música que está exaltando o traficante. Mas tem umas letras que são horrorosas, né? Tem. Que degradam da mulher. Tem. Que esculhamba as pessoas. Que não é apologia bacana. a sexo. Eu não acho legal. Pejorativas, né, Leandro? É, pejorativas, destroem a figura feminina. É claro que também tem um monte de mulheres se dando ao desfrute e não sabendo se dar o respeito. Sendo modelo para as músicas. Eu tô vendo, né? entendeu? Também. Mas, sei lá, tem letra que na verdade, a gente não consegue entender que seja música. Na entendeu? verdade, a Também gente filtra muito, né? A gente que está um tempo no funk, tipo eu, o DJ Malboro, né? Uma série de DJs aí que já vem bastante tempo batalhando, né? Pro funk que tá aí, né? Pro movimento, né? Tem música que você não toca? Tem, muita coisa. Não existe? Existe até hoje muita música de apologia ao sexo. O proibidão acabou. Tá mais pro lance mesmo né? Da depravação e tal. Existe, mas hoje é muito pouco. Porque a gente está fazendo eles entenderem que quem canta esse tipo de música não sai da comunidade. Canta esse tipo de música, não chega na rádio, não chega na televisão, não chega numa novela como o Mingau chegou. E o Mingau faz música? Escrevo minhas músicas junto até com o Batata. Escreve junto com o Batata. E outros MCs também. E outros MCs. E quem toca? Quem toca é meu DJ. Hoje não, porque o Batata tem a carreira dele como DJ e eu a minha como MC. Ela tá perguntando quem toca, quem As executa músicas. essas músicas. Nas rádios, DJ Malboro, né? Enfim, FM O Dia. Aí você faz a festa e você escolhe o que você vai tocar, não é isso? Eu que seleciono. O DJ é um disco jockey, né? Não é como eu vou traduzir um disco jockey, DJ. o DJ é quem faz a seleção de músicas que vai tocar na festa. Sim. Não é isso? Sim. O MC é compositor Também. e cantor? Também. E dá palpite na seleção do outro? Ou não? Não, acho que cada MC tem o seu show. Tem o seu show, seu Você estilo. só apresenta pra ele. Não, na verdade, aqui não é nem... o Como Mingau é que tem a essa carreira... parceria de vocês? Na verdade, o Mingau tem a carreira dele como MC, eu tenho minha carreira como DJ. Eu toco num determinado baile, o Mingau tá fazendo show, tá lá em Cuiabá, fazendo um show, eu tô em São Paulo tocando numa boate. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem o DJ dele pro show dele. Só que a nossa parceria foi justamente o lance de produzir ele. Porque o Mingau, tipo assim, ele não tinha quem chegasse porque a gente é tipo caça-talentos, né? A gente, como DJ, assim, a gente vê, não, isso aí tem futuro. Você tem uma presença de palco, as letras dele são legais. Aí tu já vê a letra esse cara é ruim de palco, e, sabe, alguma coisa. E o Mingau, a gente já via que ele tem cara de artista, assim, as roupas que ele usa, é sempre assim, é daí pra cima, né, essas roupas. Hoje ele veio até discreto. Veio até discreto. Às vezes a gente vai viajar pra algum lugar que a gente passa no aeroporto, e o Mingau vai, tipo, aquele jogador de futebol com fone aqui, vai com aquelas roupas tudo. Às vezes eu fico com vergonha, porque todo mundo fica olhando pro Mingau, quem que é esse cara? Tipo, sabe? É jogador de futebol. Um gringo europeu. Mingau, tá todo mundo olhando pra gente com essas roupas aí. Enfim, então a gente vê já... O Mingau capricha mais ainda, que ele não vai ficar discreto só porque você gostaria que ele ficasse. Não, aí é pior ainda falar. Então, ele tipo assim, até finge cantando a Tana, assim, distrair. É verdade. Então a gente tem esse lance, por exemplo, a Tati Quebra Barraco. Foi eu que produzi o disco dela da época da novela A América. Quando eu peguei a Tati para produzir aquele disco que saiu para as rádios, para a televisão, foi quando a gente chegou e falou, Tati, ó, vamos dar uma segurada aí nas letras, porque isso aqui tu não vai sair daqui, tu tá estourando. Tornar viável isso, né? Você tá arrebentando aí, mas tu tá tocando em comunidade, em favela, tu não vai passar disso. Você é da comunidade? Desde cedo. Você é do alemão? Não sou do alemão, mas a minha relação com o alemão é justamente estar ali dentro. Eu sou colaborador do Voz da Comunidade, descobrindo os talentos lá dentro, indo buscar tudo aquilo, entendeu? Essa rapaziada. A gente costuma dizer que a gente resgata, né? Não sei se de repente seria essa conotação. Se essa palavra. Mas você mora lá e mora lá por isso? Não moro lá. Eu não moro no alemão. Você nasceu aonde, Batata? Eu sou da Zona Oeste do Rio, sou de Padre Miguel. E o que é batata? Por que batata? Por causa lembra do desenho do Manda-Chuva?
tinha o Batatinha. Tinha. Aí era Batatinha, aí depois virou Batata. É apelido de infância. E o mingau? Eu, porque eu tomava mingau na época, aí a rapaziada, mingau, tu toma mingau, aí o apelido pegou. Mingau. Até hoje eu tomo mingau de farinha láctea. Você toma mingau de farinha láctea, tá magro assim até hoje? Eu não janto não, eu só tomo mingau à noite. Você vê que cada ser humano tem uma dieta, Lógico. né, específica. Aí- Eu não janto não, eu só tomo mingau. Doutora, tudo bem tomar mingau de noite? Será Tudo que... bem. Ele não é Ele durante o dia comer as Nunca vai ser frutas, a diabético. salada e tal, tudo bem. Pode ser um mingau ou à MC noite. Mingau. E MC Mingau é de onde? Sou, tipo assim, minha avó mora no complexo, mas hoje em dia eu não moro mais lá. Moro com a minha mãe, moro em Duque de Caxias agora. E a tua mãe não morava no complexo? Não, minha mãe não, minha avó. Vila da tu foi Penha. criado eu pela tua avó? Criado pela minha avó. E quem deu força pra tu usar essas roupas, fazer esses... Minhas criatividades olhando também, vejo jogador de futebol, fala assim, pô, os caras se arrumam bem, mano. Sou MC, mas não é só porque eu canto funk, posso também, vou. Às vezes não pode ser a mesma marca, mas o estilo, Mas posso, o estilo- mando fazer, me viro nos 30 e couro come. Tu manda fazer coisa assim? É, costureira. É? Tu Assim fica não prestando como. atenção, ligadão assim. Tô analisando aí você. Pá, bonito, show de bola, estilo. Ganhei estilo. ontem. Gostou. É interessante que às vezes ele começa a usar um negócio que eu nunca vi. Aí daqui a pouco vira moda. Aí eu falo, pô, já tinha tido essa visada. Ele, você tá brincando comigo? Pô, tô lá na frente já. O cara é top. É, eu já tô lá na frente. Então, voltando ao assunto aqui desse lance do funk, você vê a discriminação. O lance por exemplo, Mamonas Assassinas, na época. Mamonas Assassinas foram em programas de grande audiência e cantaram. Já me passaram, ainda não, ninguém. Se é o funk que canta um negócio desse, você imagina. Mas eles cantaram aquilo. Sabão cracrá, não deixa do saco. Então, quer dizer, o funk não pode. Eles eram engraçados. Você acha que é um preconceito mesmo? Ah, foi. Por muito tempo. Agora a gente está quebrando essa barreira, né? Como veio o Tchan, várias letras de forró aí que é engraçado. Não discriminando não, porque eu sou até bastante eclético. Eu gosto pra caramba, tenho amigos em outros gêneros musicais, mas é pra tentar explicar. Entendeu? Porque se o funk canta um negócio que os Mamonas Assassinas cantavam em Faustão, em programas de grande audiência, Muito tempo, né? Há um certo tempo. É real. Já deve ter uns 20 Dá anos. maior repercussão negativa. Nem né? tanto. se é o funk, você é louco. Se é o funk, fica doido o negócio. Mas eles eram bonitinhos. Mas Então vai vocês- entender isso. Mas vocês são. Vocês são bonitinhos. Não, eu digo assim, eles Agora cantando então, aquilo... vocês estão ficando bonitinhos. Estão ficando é isso que mais- quer ficando dizer. chique, né? E vocês tocaram lá na mansão do, como é que chama? Torres Galvão, né? Um nome assim? É esse nome? Tem lá na frente o nome. Bom, enfim. Gravamos, Eu não sei o que é Galvão. gravamos a festa, a Glória falou, ó, vou ajudar vocês, vou ajudar a galera do Alemão, vou E a ajudar essa festa galera... bombou? Foi boa? Bacana. O Lotado. Thompson se comportou? Não, ele ficou pra lá e pra cá desesperado, rodando pra lá e pra cá, e vai passar hoje. Ele fica louco, mas a dona Leonor bancou o Kaique, né? Topou. Dona Leonor deixou o Kaique à vontade. Pode fazer, mas vai sujar tudo, vai quebrar tudo. Conserta depois, limpa tudo Eu adorei. depois. Deixa ele fazer uma festa funk. Muito bom, muito bom. Muito bacana. E a gente aproveitar, né, para agradecer a Glória Pérez, ao Renê Silva lá do Voz da Comunidade. Renê, grande Renê. Grande Renê. Agradecer essa rapaziada aí, que o Renê, ele não ajuda só o funk, ele ajuda mesmo em geral. Acabou a luz lá, ele mesmo já dá uma bronca na Light. Ele passa o dia no Twitter. Ele né? vai no Twitter da Light, a Light fala que já tá mandando De uma... vez em quando alguém manda ele pra equipe. escola no Twitter. Aí já tem uma equipe que ele manda, a Light já informa ele, já mandamos uma equipe pro Morro do Alemão, e ele fica em cima, né, de qualquer problema que tem lá, tem uma rua aqui esburacada, ele já vai, Tem o Dia das Crianças, o Natal do não sei o quê, né? faz a festa Ele- junina, agora vem a festa do Natal lá do ele é Complexo animado. Alemão, Ele é uma figuraça. bacana, Já veio aqui também. Gostei que vocês tivessem vindo. Valeu. obrigado. Volta aí. Lula Cerda. Olhares da Terra Bailu. Não tá baia aí não, você que falou. Não, eu que criei o baile aqui. Mas é Olhares da Terra por Lula. E você fotografa desde há muito isso? Como amadora, né, Leda? Sou amadora, eu faço fotos há muito tempo. E daí eu estava passando por um momento, assim, pessoal complicado e quem não tem, né? Não. E aí, agora, a Maria sugeriu de eu me dedicar a alguma coisa Glorinha, que eu gostasse muito, porque ela
passou a cantar só pelo prazer de cantar e ela achou que foi maravilhoso para ela. Aí eu fiquei pensando que coisa seria essa, porque cantar eu preferia poupar qualquer outra pessoa. Aí eu falei, vou me dedicar mais à foto, que eu adoro. Eu sou associada lá do Jardim Botânico, amo lá, é meu vizinho aquele parque. E eu sempre fiz fotos lá, mas sem jamais pensar em exposição, sabe? E aí eu resolvi mostrar uma pessoa de galeria. Quando eu levei na galeria, tinha um balcão enorme, assim e tal, e aí ela abriu para botar as molduras, né? Ela abriu as fotos, aí entrou um cliente da galeria só para pegar uns trabalhos dele, daí ele falou assim, que fotos incríveis estão à venda. Aí eu fiquei passada. Aí ele adorou as fotos e ele é um colecionador, um pequeno colecionador. Aí ele comprou imediatamente 2 fotos. Nossa, me já começou vendendo. Me causou uma boa impressão. E aí eu falei, bem, eu vou me dedicar com mais afinco, vamos dizer assim. E fiquei com isso na cabeça. Daí eu estava lá no parque, porque eu acho que ali é um lugar para estressado também, né? Ali alivia, Pra você... desestressar, né? É muito Ver se bom. me troca energia com aquelas plantas maravilhoso, e melhora. maravilhoso. Não, eu falo que o Jardim Botânico é um lugar de alta extração. Dali você pode extrair muita coisa, porque é área de lazer, pesquisa, sabe? Todo mundo... É um lugar muito importante, eu acho, para o Rio de Janeiro, para os cariocas. Pode ver coisas. Ver né? coisas. Aí tem esse bueiro, você viu, carioca? Olha, aí. que coisa linda. Obrigada. Ficou lindo, né? Obrigada. Aí esse bueiro, quando eu vi esse bueiro... Engraçado, desculpa, mas você não, assim, olhando assim, você vê uma janela, você pode ver tantas coisas, mas eu não... O fundo de um lago, né? Eu não vi um bueiro. Ah, você tá falando do bueiro? Aí quando eu vi esse bueiro, aí... Meu sonho, Leda, minha vontade é sempre fazer fotografia denunciar que tem alguma coisa atrás, mas que a gente tenha prazer também em colocar na parede, entendeu? Aí eu vi esse bueiro com selo carioca, que é um bueiro limpo, que funciona. E eu falei, bem, esse merece o selo carioca, ao contrário desses que explodem, que entopem, porque se você vive na Gávea, você sabe que é um bupido na vida, né, gente? Olha, se você vive em São Conrado, também. Também. Eu acho que você vive no Rio de Janeiro. Você sabe, também no Morro do Alemão deve ter muito bueiro entupido, explode. Nossa Senhora. Aí eu falei... na Barra também tem bueiro. Aí é uma coisa muito Rio, sutil, né? mas assim, eu falei, aí eu me animei com o bueiro. Me animei, falei, vou ampliar isso, vou fazer minha exposição puxando pelo bueiro. Gostou, Mingau? Show de bola. Show, né? O bueiro dela E é aí, show. manda e-mail, o bueiro da Lu, não sei o que, mais piadas com ele. Aí, Olha aqui, casca grossa, vidas secas, vulcânicas, são muito bonitas. É porque fotografia em televisão é uma coisa meio traiçoeira, essa parece diabetes. Porque você vai mostrar a foto, você deixa o reflexo vir, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Então você tem que ficar realmente driblando a luz, sabe como é? Pra ficar bonita, aparecer como ela é realmente. Entendi. Como essa daqui, ó. Se a luz bate, ela atrapalha, mas se ela fica assim, dá pra você ver que é linda. Obrigada. Mas aí eu me animei com o bueiro e são 20 imagens. Todas de lá do parque. Aí é tão engraçado que tem uma diretora... Olha esses linhas cruzadas que varanda. Esse daí a Lilibete comprou, é lindo. É? Eu achei lindo esse. Vendeu Quer bem, dizer, né, super Lu? suspeito. Muito menos do que eu imaginava, porque muita gente não sabia que estava à venda, porque na Casa do Saber tem muita retrospectiva e tal, mas estão mas agora super você à vai vendas. parte para exposições em geral. Olha, essa Sim. natureza erótica aqui... É maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que é a minha predileta. Essa do Maravilhosa. Olha, Incrível. Muito bonito. Porque você está vendo o que é aí? ele tá vendo. É melhor não explicar muito, não. 4 da tarde, vamos ficar. Deixa eu falar. Olha aqui, parece aquele vale da Turquia. Super sexualizado. Eu não ele estava esqueci, falando não sei da o nome. Ele outra- estava falando dessa aqui, eu também já mostrei Tá ela. mostrando É que ele não está gostando de mim. Agora mostrou. essa É. Mas aí, Leda... Você vê que a natureza pode tudo, né, Lu? Fazer uma foto sexualizada no Jardim Botânico. Tem até mais de uma Natureza erótica. nesse tom erótico aí tem. Que incrível, aí né? tem outras. Mas enfim. E vai ficar até quando lá na Casa do Saber? Fica até 15 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro, tá 15 lá. de dezembro na Casa do Saber, Lu Lacerda na área.
Se derrubar é pênalti. Muito bom, gostei. Lulu é jornalista, tem um site super legal, lulacerda.com.br, né? Que a gente vai lá conferir para ver o que está acontecendo, sabe? E tem muita coisa acontecendo. Vai lá você também, tá certo? Vou pro intervalo e volto já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Finalzinho do programa, temos que correr muito, mas olha, que inveja, sua prima. Você é uma prima só da Márcia? Tem. Márcia? Tem. Ah, tá com inveja de você, ó. Queria estar aqui. Ué, por que eu tô com inveja? Beijo. Beijo. Ela queria estar aqui. Chá com pata de vaca é abageru. Adianta, abaixa o nível do colesterol? Pata de vaca, parece que tem alguns estudos de baixar a glicose, não o colesterol, mas eu não recomendo, até porque a grande maioria vem contaminado, não são puros, e existem muito poucos estudos científicos, então... Outras, que eu não sei se tem estudos científicos, é verdade que quando aparecem formigas no banheiro, mais precisamente no vaso sanitário, quer dizer que a pessoa é diabética? Sim. Sim? Sim. Nossa. Uau. Deixa eu explicar por quê, exatamente. Rapidíssimo. Rapidíssimo, porque o açúcar sai pela urina e as formiguinhas vão atrás. Então pode ser realmente sinal. A cirurgia cura diabetes? Isso é uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Sim ou não? Pode curar, mas não existe nenhum acompanhamento ainda a médio ou longo prazo. Então, nós não sabemos a consequência a médio e longo prazo, quer dizer, desnutrição, osteoporose, outras coisas que podem surgir. Então... É melhor controlar, então, o açúcar. É melhor mesmo, controlar. Por enquanto. Realmente até ter uma cura, comprovação realmente melhor. cura. Mas ainda é muito novo para a gente poder realmente indicar. Mingau, é verdade que tem clipe das suas músicas com 1 milhão de acessos no YouTube? Sim. Qual é essa, campeã? Vou te Pode papar. papar. Comemoração. Vou te papar. Ai, meu Da Deus. música. Eu vou pular essas músicas aqui por conta do horário, tá? Mas eu sei que é um sucesso total, de que mais de 1 milhão, né? Sim. E fez turnê Rio, São Paulo, vai pra onde hoje? Hoje São Paulo. Vai pra São Paulo? Jacareí, São Paulo, São José dos Campos. São 3 shows hoje. 3. Pé na estrada, então, né? De lá direto pra Cuiabá. Final de É semana. assim direto. A mala animadíssima, cheia de roupa, bonés, Por pulseiras. estilo. Estilão. Por estilo. Muito bem, faz. Carisma. Levar alegria pras pessoas. Tá certo. DJ Batata, e você? Programa de rádio em São Paulo? Isso, eu toco na Rádio Mania aqui no Rio de Janeiro, segunda a sexta, de 4 às 5 da tarde. Ah, competindo comigo, por isso que eu não posso ouvir. Em São Paulo, é sábado e domingo, de 3 às 5, lá na Rádio Transcontinental FM. Fiquei campeão lá, né? Lá somos líderes de audiência. Ah, meu Deus. Teatro? No Midrash, a gente está em cartaz. Rua? Na rua General Venâncio Flores, 184, sábado às 21 horas, domingo às 20 horas, também queria te dizer. Lula Lacerda no... Casa do Saber. Na Lagoa. Deputado 1164 até 15 de dezembro. Nosso filme contestado, então, dia 23 de novembro, Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, está em cartaz em Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. E depois Brasília, Belo Horizonte, Salvador e aí as outras capitais do Nordeste e Norte. Ainda esse ano? Não, aí em 2013. Tá certo. Então, agradecendo a vocês todos por terem vindo, muito obrigada. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Aqui na TV Brasil. Valeu.